Fala, Segatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB, minha paixão, de barra, deixa o like, se inscreva no canal, temos a meta de chegar a 7 mil inscritos, conto com você, tu Segatiano. Vou ver aí que falou na Rádio CBN Maceió sobre a equipe regatiana, né? E o CRB que tá no mercado aí, no centroavante Mikael, né? Thiago Luiz, o CRB vai ter agora um tempão de preparação, descansei, falou muito lá no treino, só no vídeo, não sei o que, agora vai ter tempo demais, né? Jogou no domingo e só joga agora na quarta-feira de cinza, né? É isso, Emerson. O Humberto Luz até falou na coletiva, né, que pela primeira vez vai ter esse intervalo de tempo maior para preparar, porque como você disse, o CRB estava tendo intervalos muito curtos, né, 2, 3, 4 dias entre um jogo e outro, e aí o trabalho era literalmente esse, era chegar, fazer o regenerativo, né, trabalho na academia, vídeo, um trabalho mínimo ali no campo, e aí já tinha jogo de novo. E agora, pela primeira vez, ele vai ter esse tempo maior, jogou no domingo e agora só na quarta-feira de cinzas. E aí o que a gente tinha até comentado ontem sobre esse jogo contra o Sport é que o CRB estava esperando a definição da CBF para ver se conseguia mudar a data, né? Porque tava conversando com o Lima Verde, supervisor de futebol, e ele disse que o CRB entendia que, apesar de ser Recife, e enfim, mesmo antes da definição, o CRB já tinha tudo definido, já encaminhado, né? Hotel, num lugar confortável, que fosse uma logística boa para esse tempo de recuperação, até porque o CRB viaja para Recife para jogar na quarta-feira, volta de Recife e viaja para Arapiraca, ainda que seja uma viagem curta, no sábado para enfrentar o Asa no primeiro jogo da final do Alagoano. Só que aí, como teve a definição, o Lima inclusive disse que já tinha pré-definido um hotel, toda essa questão de bastidores para o time do CRB. E isso reflete dentro de campo, né? O CRB vai ter esse tempo maior, como você falou, para se preparar para esses dois jogos. Na verdade, é quase que uma sequência uma sequência de 3 jogos muito importantes, né? Esse da Copa do Nordeste, que o CRB precisa pelo menos pontuar para ficar ali no G4 do grupo A da competição, e tem os 2 jogos da final. E aí o CRB vai para Recife, volta para o Ninho do Galo e vai para Arapiraca para esse primeiro jogo da final. E só falando sobre o elenco, a gente estava falando ontem, tinha adiantado, o Ian Souto já foi liberado pelo departamento médico, terminou ali a transição, o zagueiro Ian Souto, e deve voltar para compor o elenco para esse jogo. Não sei se ainda contra o Sport ele já deve pegar relação, mas talvez não jogue. Mas contra o Asa é bem mais provável que ele já esteja em melhor forma física para poder voltar a atuar, o zagueiro Ian Souto, viu, Emerson? E aí, com a liberação dele, zero o departamento médico do CRB. Exatamente, o CRB que conseguiu a sua primeira vitória na última partida, né? Mas são 7 pontos, né? Aliás, 6 pontos que o CRB tem, né? 3 empates e uma vitória. Então, a impressão que fica, Emerson, é de que a equipe do Sport, devido também a essa reta final de campeonato pernambucano, pode ser que dê uma prioridade maior, até porque o Sport vem até melhor, né, nessa Copa do Nordeste, então talvez use um time alternativo. O técnico Pepa também é um cara que não gosta muito de repetir a escalação, a gente percebe que toda a escalação dele ele sempre faz uma alteração aqui e ali, então pode ser que venha com um time alternativo, e aí o CRB pode ir com força máxima, né? Até porque o CRB só joga esse jogo, né? Então são 10 dias aí, desde o jogo agora contra o Penedense até o dia de quarta-feira, dia 5. O CRB tem aí 10 dias então de preparação, aí vem as finais, né? Então eu acredito que o CRB pode utilizar um time mais intenso, não vejo necessidade de poupar, até porque vem as finais, vem mais jogos de Copa do Nordeste, aí como é um adversário próximo, né, relativamente perto daqui, de Maceió para Recife são 3, 4 horas de ônibus, então eu acredito que o CRB deva ir com força máxima e tentar a vitória, que não acontece há um bom tempo, viu? O CRB não vence a equipe do Sport na Ilha do Retiro há alguns anos já, Emerson Júnior. Viu, Alberto? Precisa pontuar, porque na sequência, a 6ª rodada, o CRB joga aqui em Maceió com o Ferroviário, o Altos recebe o Motoclube, o Souza joga contra o Fortaleza em casa e o Vitória pega o Sport. E na última rodada desse grupo, o Ferroviário joga contra o Souza no Ceará, o Sport recebe o Altos, o CRB vai enfrentar o Fortaleza lá no estado do Ceará e o Motoclube joga contra o Vitória no Maranhão. Então vai ter que pontuar esse jogo aí. Precisa pontuar, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Precisa também saber como é que o Sport vai para esse jogo, né? Se de repente com um time alternativo. O Sport joga hoje, né? Copa do Brasil. Isso. Com o Operário de Várzea Grande. Não é do Ponta Grossa, não. Inclusive, nem viajou. Como é, Thiago?
Inclusive o Hereda nem viajou para esse jogo do Sport, pegou nem relação. Eu vi, caiu em Hereda e desgraça Lucas lá. Lima. Caiu em desgraça lá o Hereda com Peba. É porque Peba não, o Pepa. Pepa. É porque a concorrência é muito forte, né? Da equipe do Sport. Não, eu confesso que não tem um detalhe não, mas pelo que eu vi, eles contrataram um lateral, né? Isso, E aí o substituto que tem entrado, inclusive, ele tá improvisado. exatamente. Ele não tem autorizado o Hereda daquela posição e tem improvisado um outro lá pra Mas no último pra jogo o viajar. Hereda deu uma assistência. No último jogo do Sport. É, O Hereda deu uma assistência. mas vai precisar pontuar, né? Precisa pontuar. E o Sport também precisa de algumas coisas para garantir situação de até encaminhar a classificação, mas Só não pegou, não esqueça o que você vai dizer, no caso do esporte, a briga para você ficar em primeiro ou segundo para ter a vantagem, ela tá acirrada, porque o Vitória já tem 10 pontos, o Sport tem 9 e o Fortaleza, que tá mal na competição, tem 6, mas não dá para desprezar o Fortaleza, né? Sim, ainda tem esse aspecto, né, de quem é que vai enfrentar quem, como é que se vai ter alguma vantagem nesse sentido. Então tem que pensar nisso também, mas o Sport, repito, está envolvido ainda em definições do campeonato estadual, e que é um peso, né, de repente você não ser campeão. Ele já perdeu para os dois, já perdeu para o Santa Cruz e já perdeu para o Náutico, então pressão também interna é muito grande. Então, talvez até priorize nesse momento uma própria situação de campeonato estadual, né? Emerson, o CRB tá de folga hoje ainda, se representa amanhã à tarde. Tem uma situação de uma contratação encaminhada pelo CRB, que é do Mikael, um centroavante, jovem ainda, mas que está parado há quase 2 anos, há quase 2 temporadas. E aí a situação, a informação que eu tenho é que o CRB vai fazer com o Mikael um contrato bem parecido com aquele que foi feito com o Jorge, o lateral, né? Um contrato de produtividade. Só que é um jogador que está parado, e aí tem 2 situações que eu queria trazer para tentar justificar essa contratação. Uma delas é a fala do Ari Barros na coletiva de apresentação, que ele fala que é um cara que gosta de recuperar jogadores. E aí, pensando por esse caminho, ele está seguindo o que ele disse, né, de tentar recuperar esse jogador. É uma aposta, né? É uma aposta pelo tempo que o jogador está parado, está sem clube, mas sendo um contrato de produtividade, ou seja, ele tem metas para alcançar para continuar no CRB, né? É a previsão assim mais próxima de contratação de reforço para o CRB, é o centroavante Mikael. A possível contratação do Mikael, aquele que passou pelo esporte, não é isso, Thiago? Isso mesmo, contrato de produtividade oferecido pelo CRB, a contratação está encaminhada, não está fechada ainda, mas é uma contratação que traz uma certa desconfiança, né? Como eu disse no YouTube, é um contrato muito parecido com o que foi firmado com o Jorge, o lateral, né? Que passou pelo Palmeiras, né? Enfim. E aí, com o Jorge não deu certo, quer dizer que com o Mikael também não vai dar certo? Né? Não pode dizer, só o tempo vai dizer. Mas de contratação essa é a mais perto de fechar. E sobre a novela GG ainda não tem nada definido. O clube chinês lá segue sem resposta, Emerson Júnior. Muito bem, então fiquem em QAP, qualquer coisa você volta. Daqui a pouco já o Dalcio Severo Oliveira, Bitoquinho. Alberto, o que você acha aí dessa questão do Mikael? Eu tenho um grupo aqui de torcedores do esporte, até estava comentando isso ontem, que o Mikael ele tem jogado lá racha e tal, e o cara participa, sempre vai colocando, aí os caras, rapaz, Mikael e tal, tem problema de peso, né? Não é o Walter, mas tem problema de peso, meio gordinho e tal. Ele fez acho que 2021, fez uma baita de uma temporada no esporte, foi quando ele foi lá para as bandas da Itália, e depois não teve mais sequência, né? O Ari Barros vai entrar na onda dos memes, né? Aqui em Alagoas. Agora eu acho ele um bom jogador, viu? Quando ele diz, agora tem todos esses quando ele diz, e é verdade, ele tem 3 coisas que ele falou claramente, assim, não ia desprezar ou não ia deixar de utilizar nenhum jogador, mesmo aqueles que foram comunicados de que procurassem clube, que gosta de ir ao mercado sul-americano, que gosta de recuperar jogadores. Mas o que é que o torcedor vai dizer? Porque ele disse, eu sou agressivo, você é agressivo no mercado. O cara dizer, agressivo trazendo um cara 2 anos sem jogar, né? Porque o CRB já tem um histórico também dessa situação
nesse sentido, né? De fazer algumas apostas. O ano passado não foi, a gente está falando do Jorge, mas o Chay foi algo parecido, né? O CRB meio que bancou a ideia mas o Chay tava no Guarani, tava jogando profissionalmente, né? O último Não, time- ele tava no Guarani, mas estava sem atuar, Sim, inclusive, né? mas eu tô dizendo que tava num time, né? É. O Mikael, acho que o último time foi o América. 2023. Só fez 9 jogos pelo América. Mas Eu acho ele um bom jogador. Como é uma posição, em tese, que o CRB tá bem servido, porque tem o Anselmo e tem um menino lá, o Daniel, que veio do Atlético, não é? Daniel Lima. Lima. Então você já tem 2 centroavantes ali. Não sei se você, uma situação dessa do Mikael, só se você só incorporasse ao elenco depois. A Série B, Fazer todo um trabalho antes. a Série B recuperação, dá dá tempo ritmo. para isso, né? Dá tempo para você ter essa possibilidade. Preciso dizer, por exemplo, assim, racha, campeonato amador ou qualquer coisa nesse sentido é muito diferente de um futebol profissional. E literalmente 2 anos é muita coisa. A gente tá falando Veja de. só, pra não ficar em cima do muro. Se você pega o jogador agora, vamos fazer um trabalho à parte assim, assado e tal, a longo prazo, esquece agora e tal, eu acho uma boa aposta, porque eu acho ele um bom jogador. Né? Agora, se pegar nessa condição aí, mete no elenco, não sei. Eu acho complicado. Eu particularmente não faria essa contratação, porque 2 anos é muita coisa. É um atleta de 25 anos. Quer dizer, ele perdeu aí talvez uma oportunidade dos 23 aos 25 de engatar um ritmo interessante, né? E aí muita gente fala, né, a repercussão que teve na época quando ele saiu do Sport para a equipe da Itália, que ele acho que fez 7 jogos por lá, não deu certo, aí foi emprestado para o Internacional, mal jogou, aí foi emprestado para o América em 23, também jogou 9 jogos, se eu não me engano, só fez 1 gol. Então, assim, é uma contratação que eu particularmente não faria pelo tempo que ele está sem jogar. É muita coisa para um atleta de 25 anos. Você ficar 2 anos sem jogar é impressionante. Não é por lesão, não é por nada, é complicado.